Você está assistindo ao Câmara Ligada e hoje a gente vai conversar sobre juventude em situação de rua. Eu convido para fazer parte dessa conversa a Meire Lia Lima. Aplausos para ela. Ela é psicóloga e educadora social de rua. É coordenadora do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, aqui em Brasília. Ele é ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Vem para cá também o Juliano Ferreira. Juliano é ex-morador de rua, hoje ele é estudante de Direito e coordenador do projeto Girarte, que a gente vai conhecer no segundo bloco do programa. Vem também para cá José Antônio Moroni, ele é membro do colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Ele foi membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e do Conselho Nacional de Assistência Social. E também o deputado distrital Chico Vigilante, por favor. Ele é ex-deputado federal, fundador do Partido dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal, membro da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Distrital. O Câmara Ligada foi conhecer o Centro POP, que a Meire coordena, esse centro de referência e acolhimento para moradores de rua. Vamos ver. Centro POP é o centro especializado para a população em situação de rua de Brasília, né? Atende também outras pessoas em situação de rua do Distrito Federal que vêm ao Centro POP em busca de um auxílio. Existe uma política toda que envolve essa questão das pessoas, da população em situação de rua, né? Então, ela é atendida aqui no Centro POP na sua demanda inicial. A partir daqui, a gente vai construindo uma relação com os outros espaços, né? Então a gente precisa da saúde, a gente precisa da Secretaria de Trabalho, a gente precisa da Secretaria de Habitação, em busca de melhorias de vida para essa pessoa. Acho que a escuta, e a gente consegue aqui fazer uma escuta qualificada, que é a escuta da história do sujeito, é a escuta da permanência dele, né? Da escuta da vida, da história de vida que ele tem, né? Então isso faz a mudança acontecer, porque eles começam a encarar assim agora, olha, agora a rua é um espaço e o Centro POP é outro espaço. Eu vou fazer do Centro POP um espaço que eu vou conviver. Então aqui também é minha casa e da minha casa eu cuido. Vim pra cá porque eu tava numa situação difícil na rua e fui chamado por um colega meu, corri pro banheiro, tomei um banho depois de 15 dias. Estou tendo a oportunidade de ir pra escola, terminar pelo EJA, estou dormindo na rua. Porque morar na rua eu já não estou morando mais, já ganhei um espaço. A realidade, como era, eu, por exemplo, passava às vezes um mês sem tomar banho. Eu passava o dia inteiro na rua, né, pedindo, enchendo o saco dos outros. Ou seja, um pop que eu já não passo o dia inteiro na rua, eu já tenho onde ficar, tem um lugar para tomar banho todos os dias. Então, só nem queria. Tinha uma vida saudável, mas decorrência de ter separado da minha esposa, caí no mundo das drogas, do álcool, da perdição, entendeu? Se uma pessoa errou, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Se a gente errou, a sociedade era a primeira de abrir as portas da qualificação. Qualquer coisa, oportunidade para a pessoa não ficar na rua. O Centro POP ele faz um atendimento a essa pessoa e a gente precisa de alguém que faça essa conversa com a família. Então é aí que entra o CREAS, por exemplo. O primeiro link que a gente faz é com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em que o CREAS vai entender onde está essa família, conhecer essa família, fazer esse acompanhamento e verificar a possibilidade de reinserção familiar. Ou, se não, a entender qual é a família comunitária que ele criou. Esse fenômeno da população em situação de rua, ele não foi criado sozinho. Nós, cidadãos com casa, com escola, que tivemos oportunidades, a gente também contribuiu de alguma forma para esse fenômeno se estabelecer. Então, a gente, enquanto educador social, a gente faz esse trabalho também com a sociedade, para que a sociedade entenda que são cidadãos, como todos, e que têm seus direitos, têm o direito de ir e vir, sim, e a gente tenta conscientizar essa população de que eles têm muito o que fazer, tem muita forma de ajudar que não seja mantendo esse vínculo com a rua. Não é dando esmola, não é, e o nosso trabalho não é de passar a mão na cabeça, como muitas vezes a gente recebe essa crítica. Ao contrário, o nosso trabalho é de proteção e garantia dos direitos dessa população. Meire, como é o dia a dia no Centro POP? Qual é o horário de trabalho? Fecha à noite, fecha no final de semana? Como acontece? O Centro POP ele funciona de segunda a sexta, de 9 às 17. Em horário contínuo, não oferece almoço e não é um espaço também para dormir. Eles recebem um lanche de manhã, recebem um lanche à tarde, não funciona aos sábados e domingos nem em feriados.
né, ele segue a orientação do MDS, né, e que é possível fazer uma avaliação sobre esse horário de funcionamento. Mas o funcionamento mínimo dele é de 8 horas por dia. Né? A pessoa chega lá, ela tem uma acolhida que a gente chama de uma acolhida inicial, que ela faz parte de um processo. A pessoa ela passa pela recepção, onde ela recebe orientações gerais sobre o funcionamento da unidade, faz um cadastro inicial. Em seguida, ela é orientada que ela deve passar por um atendimento inicial, que é com um técnico, seja ele psicólogo, assistente social ou educador social de rua, onde ele vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória de rua, quais são suas estratégias de sobrevivência, quais são suas demandas e necessidades. E aí, assim, dentro de uma perspectiva do sujeito, entendendo ele como pessoa, sujeito de direito, sujeito de desejos, sujeito de conhecimentos, a gente vai estabelecer com ele um plano individual de acompanhamento, né, que vai culminar no seu projeto de vida. Esse é o objetivo principal do Centro Pop. E o centro é só uma parte de uma rede, né? O que mais que existe nessa rede? Então, o Centro Pop ele faz parte de uma rede de proteção social especial, que faz parte de uma rede de proteção da assistência social e uma rede de proteção das políticas públicas sociais como um todo. Né? Então, ele é mais um equipamento, ele é da assistência social, mas ele depende da saúde, ele, como a Dalila bem apresentou no vídeo, ele depende da saúde, da educação, das políticas de habitação, das políticas de segurança pública. Mas existe albergue, casa de passagem? Dentro da assistência social, existe, sim, uma rede socioassistencial que vai desde a proteção básica à proteção social especial. A pessoa, quando ela está em situação de rua, a gente diz que ela já está dentro da perspectiva da proteção social especial. E nessa categoria, nós temos as unidades de acolhimento institucional para criança e adolescente, temos as unidades de acolhimento institucional, que são os espaços onde a pessoa pode dormir, para adulto e famílias. Né? Dentro da assistência social, no DF, nós temos espaços separados, por exemplo, mulheres desacompanhadas, famílias de indivíduos adultos, crianças e adolescentes, pessoas idosas e com estabelecimento de convênios, pessoas com deficiência e pessoas idosas também. Tem uma casa de passagem para idosos também na SEDEST. Moroni, do seu ponto de vista, qual é a primeira necessidade de uma pessoa em situação de rua? O que é mais urgente? Acho difícil identificar uma primeira necessidade, né? Mas acho que é um conjunto de necessidades. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa ter um entendimento é que até o fato de chegar a estar vivendo na rua teve um conjunto de rupturas anteriores. E essas rupturas passam desde pela questão das políticas públicas, ou da ausência das políticas públicas, ou desse percurso que ela colocou, né? A questão do rompimento de laços familiares e de laços com a própria comunidade. Então, a questão de chegar, o momento que chega na rua, é porque houve todos esses rompimentos. E o morador, que seja jovem, adulto, criança, que consegue fazer esses rompimentos e sobreviver, é porque tem uma personalidade muito forte, tem uma garra de viver muito forte. Então, acho que esse é um primeiro entendimento, né? Muitas das pessoas, quando chegam nessa situação, às vezes não tem a questão da documentação, não tem a informação aonde pode estar acessando os serviços, muitas vezes não tem a compreensão que aquele serviço é um direito que ela tem, portanto, não é fruto da caridade, da bondade de ninguém. Né? Não é porque ela está nessa situação que ela deixa de ser cidadão, cidadã, com direito, e esses direitos têm que ser respeitados. Deputado Chico Vigilante, da Constituição à Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos já estão todos previstos. Onde é que está faltando, o que está faltando para a gente efetivar isso? Acho que a primeira questão que tem que ser feita é uma tomada de consciência do governo e da sociedade de que rua não é lugar de ninguém morar. Acho que essa primeira tomada de consciência que todo mundo tem que ter. Se a pessoa chegou na rua, é fundamental e necessário que tenha políticas públicas, e essas políticas estão sendo implementadas, no sentido que ele saia efetivamente da rua. Qual é o maior problema que a gente tem hoje? É que, infelizmente, associado ao morar na rua, estão as drogas. Não é? Nós temos uma verdadeira epidemia hoje no mundo, que assola principalmente o Brasil, que é a questão do crack.
E qualquer cidade brasileira que você chega hoje, desde uma grande capital como São Paulo até a menor cidade do Brasil, lá estão as Cracolândias, né? A minha pequena cidade no interior do Maranhão, onde a minha família vive, chamada Santa Luzia do Paruá, lá tem as pessoas dominadas pelo crack, mas também estão nos canaviais, estão nos garimpos. Portanto, tem que ser uma política integrada no sentido do combate permanente dessa situação de droga e fazer efetivamente com que a gente tire as pessoas dessa situação de morar na rua. Porque a sociedade tem medo de quem está morando na rua. E vamos acabar com a demagogia de achar os estudantes que estão aqui mesmo. Chega ali no CONIC, qualquer uma dessas meninas aqui que vai atravessar ali, se tiver um grupo de moradores de rua, passa longe. Porque todo mundo teme. Portanto, a gente tem que fazer com que as pessoas deixem de ser temidas, passem a ser respeitadas. Para isso, tem que dar cidadania para elas. Juliano, você é um caso de vitória, né? Você foi um morador de rua. Pode contar um pouquinho para a gente da sua trajetória? Eu morei na rua durante 20 anos. E existem 3 linhas aqui que a gente tem que analisar, que é a daquele que passa e vê o morador de rua, daquele que assiste o morador de rua e aquele que vive na rua, né? Talvez a gente não pode nós não podemos estar misturando, né? Enfim, eu morei 20 anos na rua, então passei situações que só a misericórdia de Deus mesmo para que hoje eu venha estar aqui. Então, assim, eu superei com ajuda, né, com poucas ajudas e consegui ingressar na universidade. Hoje eu sou estudante de Direito e coordeno o Centro de Recuperação para crianças, adolescentes e jovens. Então, assim, foi uma luta travada, mas, enfim, eu cheguei aonde eu cheguei. E a gente já tem pergunta na plateia para você. Meu nome é João Paulo. Minha pergunta vai para todos vocês. Qual é a visão de vocês e das pessoas que moram na rua? O que vocês acham que o governo deveria fazer para mudar essa triste estatística, digamos assim? Fala. Então, a minha visão que eu tenho é que é um sujeito de direito, como qualquer outro cidadão. Enfim, é um sujeito de direito, mas não exerce o seu direito. O que falta é a oportunidade. O Estado ele tem a obrigação, pela Constituição, quando fala lá no artigo 5º, que deixa bem claro que direitos iguais, a dignidade da pessoa humana, né? Enfim, então isso que tem que ser analisado, para que o cidadão ele venha ter, o morador de rua ele venha ter um pouco de dignidade. Quando fala em relação aos documentos, enfim, que o morador de quer dizer que o documento vai impedir que eu ingresse numa escola, uma criança. Será que não tem possibilidade de eu ingressar numa escola e depois a questão da documentação venha a ser, enfim, buscar no Estado ou procurar a família, mas que o garoto já venha estar na escola, se alimentando, enfim. Então, tem que ser feito também em termos de política, né, para facilitar isso. Mary, vocês trabalham com abordagem de rua. Como é que acontece essa abordagem e qual o objetivo dela? O objetivo dele é se aproximar das pessoas que estão em situação de rua, né? É feita uma observação do local, uma compreensão da dinâmica do contexto, né, aonde se vai abordar. E a partir dessa aproximação, busca-se com muita empatia, com muita aceitação, com entendimento do sujeito como sujeito de direito e de conhecimentos, né, que ele vai estabelecendo na sua trajetória, é feito um vínculo. Esse vínculo é muito importante para dar início a um processo, né, de construção, de elaboração de um projeto de vida. Hoje, o serviço de abordagem ele tem esse equipamento importante, que é o Centro Pop, que vai poder dar um apoio inicial ao serviço de abordagem, que é garantir o banho, garantir a alimentação, garantir um espaço de convivência onde vai se fortalecer esse grupo populacional, né, com um trabalho mesmo de participação social, empoderamento. Para quê? Para daí sim começar também, junto com eles, discutir quais são as políticas necessárias. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai conhecer melhor o que é o Girarte, o trabalho do Juliano.